Paz, irmãos, tudo bem? O que é a igreja? Que é isso que a Bíblia chama de a Assembleia Universal, a coluna e o baluarte da verdade, que a Bíblia trata como a embaixada de Deus na Terra. É sobre isso que nós vamos estudar hoje, nesse culto de ensino online, amém? Onde você estiver, eu quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor? Amado Deus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse estudo que nós teremos. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos oriente, nos guarde, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nos livra de todo o mal, abençoa a Tua igreja, abençoa cada lar onde esse vídeo chegar, com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Antes de falarmos sobre a igreja, gostaria de esclarecer ou oferecer aqui duas ajudas com relação à aula anterior. A primeira é com relação à leitura de abreviações de textos bíblicos. Nós utilizamos textos bíblicos abreviados porque eles poupam espaço e tempo. Então, geralmente, qualquer estudo bíblico que você, qualquer leitura, na verdade, de um estudo bíblico que você for fazer, essa leitura vai conter textos bíblicos abreviados. Geralmente a estrutura é livro, duas letras, né, uma abreviação de duas letras, capítulo e versículo. Eu vou deixar no link do vídeo no YouTube uma explicação melhor de um site evangélico, uma explicação um pouco melhor e uma lista de cada abreviação corresponde a qual livro, amém? Vai ficar mais fácil para você entender e acompanhar. Vai ser muito útil sempre que você for fazer a leitura de um texto ou de um estudo a respeito da Bíblia. Depois, nós falamos na aula passada, vai ter um link no final desse vídeo para a última aula sobre dons do Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Falamos sobre continuidade e atualidade dos dons. Explicamos que, de forma geral, ministérios também são dons do Espírito Santo, porque eles são dados à igreja pelo Espírito Santo, eles são direcionados pelo Espírito Santo a crentes específicos, com o objetivo de edificar o corpo. E entre os ministérios citados no Novo Testamento, nós temos o apostolado. Inclusive foi uma das leituras que nós fizemos na aula anterior. No entanto, surgiu uma dúvida. O apostolado é um ministério que o Espírito Santo continua entregando à igreja nos dias de hoje? Esse é um tema polêmico. Não é simples. A gente tem que tomar sempre cuidado com as pessoas que tratam temas polêmicos e sérios como temas muito simples. Ou se coloca no extremo, ou se coloca no outro. Eu vou colocar na descrição desse vídeo também um link para um texto do John Stott, a parte de um livro chamado Sinais de uma Igreja Viva, onde ele fala de uma forma bastante equilibrada a respeito dessa ideia de apostolado. Por que esse é um tema polêmico? Bom, há uma série de fatores a respeito disso. Por exemplo, os neopentecostais acreditam na unção de apóstolos. E eles ungem apóstolos, e inclusive essas pessoas são tratadas de uma forma muito semelhante, talvez, ao que a igreja primitiva trataria os apóstolos. Isso é um problema, nós entenderemos por quê. Isso também é polêmico porque a palavra apóstolo tem mais de um sentido no Novo Testamento, pelo menos 3 sentidos. Todos os crentes, ou todos os discípulos, são chamados de apóstolos, como enviados, são chamados por Jesus dessa forma, nesse texto de João. Nós vemos alguns cristãos como apóstolos ou enviados das igrejas. No caso dessa leitura de 2 Coríntios, nós veremos Tíquico como apóstolo da igreja, ou apóstolo de Paulo, enviado de Paulo. E nós vemos apóstolos no sentido restrito, que seriam os 12 que Jesus escolheu, mas com a queda de Judas e sua traição a Jesus, nós vemos a igreja então passando por um processo de substituição, em que a própria igreja determina alguns critérios para a escolha de apóstolos, e entre eles é escolhido Matias. No entanto, nós vemos depois surgir Paulo, e Paulo, de forma um pouco diferente dos demais apóstolos, ele também se apresenta como um dos apóstolos de Jesus, sendo que ele teria recebido esse apostolado de forma tardia, por meio de revelações de Jesus. Existem até algumas questões, por exemplo, sobre os tronos dos apóstolos que aparecem em Apocalipse, que são somente 12. E quem se sentaria nos 12º seria Matias ou Paulo? São temas interessantes para se pensar, né? Mas nós, como Assembleia de Deus, temos um posicionamento claro a respeito disso. Nós não ungimos apóstolos, nem reconhecemos a autoridade apostólica no tempo de hoje. E por quê? Principalmente pela falta de entendimento
a respeito do que o termo apóstolo significa. Algumas pessoas têm se intitulado apóstolos e estão reivindicando para si a autoridade apostólica. Essa autoridade não existe mais, a não ser nos textos apostólicos, a não ser nas escrituras. Quando nós lemos os textos que os apóstolos escreveram e aprendemos sobre a história dos apóstolos, nós estamos vivenciando a autoridade apostólica. No entanto, ninguém possui mais poder ou autoridade para gerar doutrinas para a igreja, nem sob o nome de visão. Essa é a minha visão para a igreja, e em muitos grupos isso acontece, e as pessoas têm que aderir a essa visão como se ela fosse uma espécie de doutrina bíblica que se aplica a todos e não pode ser de forma nenhuma desobedecida, mesmo que ela seja contraditória ao que dizem as Escrituras. Então, por esse motivo principalmente, nós não reconhecemos a autoridade apostólica nos tempos de hoje. No entanto, é interessante pensar que, de certa forma, há muitos ministérios que têm muitas marcas apostólicas. Há muitas pessoas no nosso tempo, ou em tempos recentes, e em toda a história da igreja, que tiveram ministérios com muitas marcas apostólicas. Nós pensarmos mais atualmente, por exemplo, evangelistas como Reinhard Bonk, ou o irmão Yun na China, ou diversos outros irmãos que tiveram ministérios muito semelhantes a ministérios apostólicos. Mas é claro, eles não tinham autoridade apostólica para gerar doutrina, e isso é uma questão importante sim. Porque uma vez que você abre as portas para a geração de novas doutrinas, surgem heresias, surge o culto à personalidade dos líderes e uma série de outras coisas. Esse texto vai ficar na descrição, o texto de John Stott, é um pequeno trecho de um livro dele, e eu continuo à disposição para nós conversarmos um pouco mais, de forma mais profunda sobre esse tema, porque o tempo aqui não permite, amém? Vamos lá, o que é a igreja? O que é a igreja, amém? A primeira forma que eu gostaria de mostrar a igreja é a igreja como um povo. A Bíblia mostra a igreja como um povo, o povo de Deus. A igreja é o povo da nova aliança. Lá no Antigo Testamento, nós tínhamos a antiga aliança de Deus com os homens. E nessa antiga aliança havia um povo. Que povo era esse? O povo de Israel. O povo de Israel deixou de ser povo de Deus? Não. Mas a igreja agora é um povo que congrega tanto os judeus quanto não judeus. Se você olhar nos tempos de Jesus, havia uma divisão bem clara. Havia judeus e não judeus. No sentido espiritual, era assim que os judeus enxergavam o mundo. Os judeus, a raça eleita, uma nação santa, um povo de Deus, um povo escolhido por Deus, e os não-judeus, que seriam povos idólatras, pagãos. Mas o objetivo de Deus foi congregar todos os povos em um único povo, inclusive unir os judeus e os não-judeus. Quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo deixa claro que apesar das divisões que havia na igreja, nos primeiros anos da igreja, os judeus que se convertiam, eles se consideravam espiritualmente superiores aos não-judeus. Mas Paulo diz que o objetivo de Deus foi fazer paz entre judeus e não-judeus, e desses dois povos formaram um único povo, e esse povo é chamado de igreja. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o povo da nova aliança de Deus com os homens. Amém? Depois, a igreja é um povo exclusivo de Deus. É isso que Pedro escreve na sua primeira carta. A igreja é um povo exclusivo de Deus, no sentido de que só Deus é dono da igreja. Só Deus usufrui da adoração, do louvor, da devoção da igreja, do serviço da igreja. Tudo isso nós fazemos para Deus. E no sentido de que Deus nos enxerga como uma propriedade exclusiva. Um povo exclusivo seu, um povo que pertence a Ele. Da mesma forma como o povo de Israel foi enxergado na antiga aliança. Amém? Depois, nós somos um povo purificado para boas obras. Se você olhar a carta que Paulo escreveu a Tito, você verá que Paulo diz que Deus nos purificou para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Nós somos purificados para servir ao Senhor, para oferecer serviço, trabalho a Deus. Amém? Depois, nós somos um povo de todos os povos, tribos e nações. Se você olhar em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, você verá um cântico de adoração ao Cordeiro de Deus. E ele é adorado porque com o seu sangue ele comprou para Deus gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Não é lindo isso? Não importa onde nós estejamos, eu coloquei na tela algumas fotos, se lá numa aldeia na África,
se em algum lugar escondido na Ásia, se numa tribo indígena no norte do Brasil, todos nós juntos somos um povo, o povo de Deus. Podemos não falar as mesmas línguas, podemos ter culturas diferentes, mas eu te garanto que se nós nos encontrarmos, nós reconheceremos os sinais de que Cristo está neles e eles reconhecerão esses sinais em nós. Porque nós somos o povo de Deus, um povo escolhido, um povo exclusivo para Deus. Amém? Depois, a igreja é a família de Deus. Deus criou uma família e a família de Deus é a igreja. Nós somos os filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros. A Bíblia nos chama de co-herdeiros com Cristo. Isso é lindo, não é? Nós somos adotivos, filhos adotivos de Deus. Deus nos adotou quando nós éramos inimigos, quando nós éramos filhos da ira. Deus nos tornou filhos seus. E Deus nos integrou na sua família. E cada pessoa que se ajunta, que se une à igreja, começa a fazer parte da família de Deus. É lindo isso, né? Quando nós nos chamamos de irmãos, a próxima vez que você chamar alguém de irmão na igreja, pense quão lindo é isso. Que sentido profundo isso tem. Nós somos a família de Deus. Você e eu somos irmãos por um vínculo espiritual. Nós estamos unidos por esse vínculo. Amém? Nós somos a família de Deus. Depois, a igreja é o sacerdócio santo e real. Lá no Antigo Testamento, nós vemos entre as 12 tribos de Israel, Deus escolhendo a tribo de Levi para o serviço do sacerdócio. Eles estavam dedicados ao templo, aos sacrifícios, aos cultos, aos louvores. E agora nós vemos a igreja, na visão de Pedro, como um sacerdócio, como uma nação de sacerdotes. Deus criou na igreja um povo de sacerdotes. Todo mundo é sacerdote? Sim. Mas, inclusive, isso é um ponto importante na Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal dos santos. Todos nós estamos habilitados a oferecer sacrifícios espirituais a Deus, a oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus, não mortos, amém? Deus não deseja que ninguém se mutile, se mate, ou cause dano ao seu próprio corpo. Esse não é o sacrifício que Deus quer. Deus quer nosso corpo à disposição. Deus quer nosso corpo engajado no seu serviço. Deus quer que nós consumamos nossa força, nossa energia no seu serviço, na sua adoração. Amém? Então, Pedro nos enxerga como sacerdotes e dessa forma nos habilita a oferecer sacrifícios a Deus. Nós fomos habilitados a oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Nossa devoção, nossa adoração, nosso serviço, nossa glorificação a Deus, tudo isso são sacrifícios espirituais. A disposição do nosso corpo, como Paulo escreve aos Romanos lá no capítulo 12, para oferecer os seus corpos em sacrifício vivo a Deus. Ou seja, colocar o seu corpo, a sua força, a sua energia vital à disposição de Deus. Amém? Então vamos lá. Depois, o que a igreja é? A igreja é a Assembleia Universal. A palavra Assembleia é a palavra igreja. Vem de uma palavra grega, eclésia, que era a assembleia dos homens livres ou dos cidadãos livres de uma cidade na Grécia. Esses homens eram chamados de eclésia, ou os tirados para fora, porque eles eram eleitos entre o povo para decidir as questões daquela cidade. Então Jesus chamou a igreja de eclésia, os tirados para fora. De certa forma, nós fomos tirados para fora e fomos eleitos por Deus para cumprir a vontade de Deus. É nesse sentido que nós somos a Assembleia. Mas nós somos a Assembleia Universal. A Assembleia que congrega gente de todos os povos, tribos, raças, línguas, nações. Congrega também os crentes que já estão no Senhor e nós, os que estamos vivos. Todos nós formamos uma única igreja. Nós entenderemos isso melhor no próximo slide. Então, vamos ler esse texto de Hebreus 12? Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Nós somos a universal assembleia e a igreja dos primogênitos. Isso é lindo, isso fala de eleição. Amém? Então é isso que nós somos aos olhos de Deus, uma assembleia universal daqueles que foram santificados, daqueles que foram abençoados pelo sangue de Jesus. Depois, a igreja não é apenas de nós, os que estamos vivos no corpo. A igreja é também
formada por aqueles que já estão no Senhor. Paulo, ao escrever aos Efésios, é interessante isso, ele diz que a igreja, a família de Deus, ela é chamada pelo nome de Deus, tanto a família no céu quanto a família na terra. O que é a família no céu? A família no céu é aquilo que Hebreu chama de espíritos aperfeiçoados dos justos. São aqueles que já viveram seu ministério, que já cumpriram sua missão perante Deus e agora estão com o Senhor. No corpo eles dormem, mas eles estão vivos e com o Senhor. Amém? Então vejam só, nós somos a igreja atuante, nós somos aqueles que estão vivos no corpo, estão trabalhando, estão militando. Antigamente se utilizava o termo igreja militante, mas acredito que pela conotação que o termo militância adquiriu, então se utilizou esse termo de igreja atuante. A igreja que está na batalha, a igreja que está viva no corpo e está trabalhando. A igreja triunfante é aquela igreja que já viveu tudo aquilo que tinha a viver na presença de Deus e agora descansa no Senhor. Essa igreja está viva também, mas nós não temos nenhuma comunicação, eles não intercedem por nós. A Bíblia não nos permite pensar dessa forma. Mas você precisa saber que eles estão vivos no Senhor. Mas o seu corpo dorme, o seu corpo está morto, não há vida física neles. Um dia haverá. Amém? Eles estão aguardando a ressurreição. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que nós não devemos ser ignorantes a respeito dos que dormem, porque eles serão ressuscitados e serão transformados. E nós também seremos transformados e juntos nos encontraremos com o Senhor. Então vejam que isso também se repete em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vemos isso, essa ordem clara. Os mortos no Senhor eles serão ressuscitados e transformados, nós seremos transformados e juntos nós nos encontraremos com o Senhor. Amém? Então nós somos a igreja, e a igreja não é apenas dos que estão vivos no corpo. A igreja é dos que estão vivos no corpo e daqueles que dormem no corpo, mas estão vivos com o Senhor. Nós não temos nenhum contato, amém? Não há nenhum tipo de contato entre nós, a Bíblia não deixa nenhuma brecha a respeito disso. Então, eles estão vivos, é isso que você precisa saber, amém? Aquela pessoa que você amou, que serviu ao Senhor, que entregou sua vida ao Senhor e que agora dorme, ela será ressuscitada pelo Senhor. Ela está viva, amém? Ela não deixou de existir. Qual é a missão da igreja? A missão principal da igreja é glorificar a Deus em tudo que ela fizer. Lembra daquilo que Paulo escreveu aos Coríntios? Tudo que a gente fizer, que a gente faça para a glória de Deus, essa é a missão primordial da igreja. A missão primordial da igreja é glorificar a Deus. Por meio de atos, por meio de serviços, por meio de atitudes. A principal delas, a primeira, a adoração. Atos diretos de devoção a Deus. Atos diretos de direcionar louvor a Deus. De renunciar, de se apresentar a Deus, de se dispor para Deus. Tudo isso é adoração. Depois, pregação do Evangelho. Fomos chamados para isso? Sim. Fomos chamados para a pregação do Evangelho. Fomos chamados para levar a mensagem da salvação a gente do mundo todo, de todas as culturas e de todas as formas, em todos os tempos. E enquanto nós estivermos aqui como igreja, é nossa missão proclamar o Evangelho. E dessa forma nós glorificaremos a Deus. Depois, a edificação dos membros. Qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja, além de ser para fora, por meio da pregação do Evangelho, também é para dentro, por meio da edificação. E como funciona a edificação? A edificação funciona de forma mútua. Então, eu edifico você, você é usado por Deus para me edificar. Por meio de dons, por meio de ministérios, por meio de operações. No culto, todo culto tem o objetivo de gerar a edificação da igreja. Por isso a preocupação de Paulo de que o culto tivesse ordem e decência. Porque dessa forma não haveria prejuízo para a edificação. Todos que estivessem presentes no culto seriam edificados pela palavra, pelo salmo, pelo louvor, por aquilo que fosse ofertado a Deus naquele momento. Amém? E depois, serviço aos necessitados. A igreja deve prestar serviço aos necessitados? Sim, com certeza. A igreja deve prestar serviço aos necessitados. Se nós olharmos para a carta de Tiago, é muito interessante o que Tiago diz, fé sem obras é morta. Ou seja, nós que temos uma fé salvadora, uma fé que nos deu acesso à graça de Deus, nós devemos prestar serviço, nós devemos realizar obras, para que essas obras sejam a evidência dessa fé que existe no nosso coração. E ele propõe uma figura interessante,
Se alguém chegar em você dizendo que precisa de pão, que está com a barriga vazia, o que vai adiantar você dizer para essa pessoa, vá em paz e Deus te abençoe? Isso é fé? Não. Isso é apenas um ato de mera religiosidade, você proclamar uma palavra que é completamente vazia, que a necessidade daquela pessoa naquele momento é de pão. Ela precisa comer, ela está com fome. Amém? Então nós devemos prestar serviço aos necessitados. A Bíblia diz que nós devemos prestar esse serviço primeiramente aos domésticos da fé, ou seja, aqueles que são da nossa comunidade, da nossa congregação, aos nossos mais próximos, aos nossos familiares e também aos de fora, sempre que for possível. Amém? Depois, como a igreja é representada nas Escrituras? A igreja é representada também por alguns símbolos. Primeiro, como o corpo de Cristo. Talvez essa seja a forma mais comum de nós chegarmos à igreja. O corpo é uma estrutura orgânica e interdependente. Tudo o que existe no corpo, cada parte do corpo, depende da outra. E é isso que Paulo quis dizer ao usar essa figura. Nós somos dependentes uns dos outros no sentido espiritual, porque o trabalho de todos nós juntos é que leva a igreja ao seu sucesso. Não existe corpo formado só de olho, ou só de nariz, ou só de boca, ou só de orelha, mas todo o corpo precisa ser completo. E cada parte do corpo tem a sua função. Mas só é um corpo se todas as partes estiverem presentes. Amém? Então, o corpo é uma estrutura orgânica, uma estrutura que se alimenta mutuamente. E dessa forma, a igreja é pensada como um corpo. Mas a cabeça desse corpo é Cristo. É claro que Cristo só será o cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja, se ele estiver presente em nossas mentes, em nossos corações, os corações de nossos líderes. É dessa forma que Jesus é o cabeça da igreja. A igreja física, que é governada por homens, a igreja espiritual, que está inscrita no céu, como nós lemos lá em Hebreus. Né? São aqueles nomes que são reconhecidos por Deus. A verdadeira igreja, aqueles que realmente são os que Deus escolheu, são reconhecidos somente por Deus, estão inscritos no céu. É claro que por meio da fé e por meio da habitação do Espírito Santo em nós, Deus testifica nos nossos corações que nós fazemos parte dessa Assembleia. Depois, a igreja é a noiva de Cristo, no sentido escatológico. De que forma? A noiva lá no casamento judaico, ela se preparava, assim como nos dias de hoje, né? Se prepara toda, uma série de cuidados, e a única diferença é que no casamento judaico quem esperava era a noiva. A noiva ficava esperando o noivo chegar. É nesse sentido que a Bíblia considera a igreja como a noiva, porque ela está à espera, está se preparando, está se guardando, está se purificando, e ela está à espera do noivo, que é Jesus, nessa simbologia, nessa analogia. Amém? Uma analogia muito explorada nos hinos, né, na nossa música. Então a igreja é representada como uma noiva no sentido escatológico, porque assim como uma noiva se prepara para receber um noivo, a igreja está se preparando para a volta de Jesus. Amém? Depois, a igreja é um templo espiritual. É bonito isso. Lá em 1ª carta de Pedro, Pedro diz que cada um de nós somos pedras vivas e que nós juntos formamos uma casa espiritual. É como se a igreja fosse representada como um grande templo espiritual, e as pedras que formam esse templo somos cada um de nós. É por isso que ele usa a expressão pedras vivas, pedras que vivem, não pedra no sentido da pedra que está colocada na parede, mas cada um de nós unidos, né, cada um de nós em união, em comunhão, nós formamos um grande templo chamado igreja. Depois, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Coluna é aquilo que sustenta. Baluarte é defesa, é uma fortaleza. Então a igreja é colocada numa posição muito grande e muito importante aqui. Porque não só ela é a coluna, não só ela é responsável por sustentar a verdade, como também ela é responsável por defender a verdade. É por isso que nós sempre devemos nos posicionar, principalmente a respeito de temas que a sociedade considera polêmicos, e nós devemos ter uma posição clara a respeito deles, porque essa é a nossa função. Nós somos coluna e baluarte da verdade. Se nós não defendermos a verdade de Deus, ninguém as defenderá. Nós somos os que cremos que isso é o melhor para a humanidade. Nós sempre seremos contra abortos, nós sempre seremos contra a legalização das drogas, porque nós somos coluna e baluarte da verdade. É nossa função defender a verdade de Deus, independente se essa verdade é bem aceita ou não aos olhos dos homens. Amém? Espero que você tenha sido edificado. Claro que esse estudo não busca ser um estudo exaustivo, mas apenas te mostrar de forma panorâmica o que é a igreja
Se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato comigo. Meu WhatsApp e meu Instagram estão aí na tela, também os contatos da igreja. Amém? Quero agradecer ao pastor Rodrigo, toda a diretoria da igreja. E vamos juntos, irmãos da Adelago, amém? Espalhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, veja ele até o fim, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar por você mais uma vez. Amado Deus, abençoa, Senhor, nessa manhã, o lar dos teus servos, guarda a vida de cada um deles, abençoa em nome de Jesus esse estudo que eles terão, abre e ilumina a mente deles, nos guarda sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém?